Como eu havia dito, o desejo de Deus é que todos recebam a cura. O texto é claro. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Eu te pergunto, o que significa a palavra todos? Quando a Bíblia diz todos, tem algum do lado de fora? Claro que não. Todos significam todos. Agora, eu até citei o exemplo de uma grande aglomeração. Imagine só um estádio de futebol com 40 mil pessoas. Ok, 40 mil pessoas ouvindo a palavra de Deus. Glória a Deus. Dessas 40 mil pessoas estão doentes. Das 40 mil, se é desejo de Deus que todos recebam a cura, dessas 40 mil pessoas, quais você acha que Deus deseja que receba a cura? Todas as pessoas, porque esse é o desejo de Deus. Amém? Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Toda vez que uma pessoa recebe a cura de Cristo, está se cumprindo as Escrituras. E toda vez que se cumpre as Escrituras, Deus se regozija, Deus se alegra, porque a sua palavra está se cumprindo na vida das pessoas. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Existe um texto em Atos, capítulo 10, versículo 38, que diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. As pessoas que Jesus curou, segundo o relato de Atos 10, 38, Jesus foi ungido pelo Pai com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos pelo diabo. Peraí, quer dizer então que enfermidade é uma opressão? Isso mesmo. Em Jó, a palavra fala que doença é um cativeiro. Nesse texto fala sobre enfermidade. Não, perdão, em Jó fala que é prisão. Eu acho que, se não me falha a memória. Em Lucas fala que é cadeia. E aqui fala que é opressão. A enfermidade, irmãos, não é a vara de correção de Deus. Não. A enfermidade é algo que oprime as pessoas, mas o desejo de Deus é libertá-las dessa opressão. Glória a Deus. Então, irmãos, sobre esse assunto de cura, você vai ouvir na matéria, você vai ter o conteúdo Cristo aquele que cura. É como eu havia dito, que os assuntos do Rema, as matérias do Rema estão interligadas. Eu estou falando sobre autoridade, toquei em outros tópicos e, de fato, você vai ouvir todos os pormenores em outras matérias. Amém? Glória a Deus. Existe até mesmo o relato de que em Atos capítulo 3, nós já tínhamos lido esse texto e peço que você abra lá novamente. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. A palavra diz, a partir do versículo 1, Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ora, vendo ele, Pedro e João, que iam entrar no templo, lhe implorava que lhe desse uma esmola. E Pedro, juntamente com João, fitando os olhos, disse, olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando ou na expectativa de receber alguma coisa. Disse-lhe Pedro, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho. Repitam comigo, diga o que eu tenho. A pergunta é, o que Pedro tinha, eu e você temos? Sim. O que Pedro tinha, eu e você, ou qualquer cristão tem, que é o nome de Jesus. O que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, de um salto se pôs, começou a andar, entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Todo o povo, ao vê-lo andar e louvar a Deus, reconheceram que era o mesmo que estivera assentado a pedir esmola à porta formosa do templo. E todos ficaram cheios de pasmo e assombro pelo isso que acontecera. Apegando-se a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto do pórtico chamado de Salomão. Pedro, vendo isto, disse ao povo, varões israelitas, por que vos admirais deste homem? Ou por que fitais os olhos em nós, como se por nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? A pergunta que eu faço é, aquele homem coxo, ele foi curado pela piedade de Pedro? Algo que
é algo ligado à piedade de Pedro? Não, ele foi curado pelo poder do nome de Jesus, que foi dado a Pedro, João, a mim e a você, bem como a qualquer outro cristão. Então, se não foi uma piedade de Pedro quem curou aquela pessoa, o que te faz pensar que vai ser uma piedade em tua vida que vai curar os doentes? Não, quem vai curar os doentes não é a tua piedade nem a minha, mas quem vai curar os doentes é o poderoso nome de Jesus Cristo. E para finalizar, o fato de que no nome de Jesus existe cura, a Bíblia diz em Atos 4,12, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Eu ainda vou comentar um pouco mais sobre essa palavra salvação, sotero, soteria, o ensino sobre salvação, quando chegarmos na armadura de Deus, porque ainda vou comentar sobre isso. Agora eu quero falar sobre espíritos malignos nos lugares celestiais. Irmãos, é interessante que logo quando eu me converti, eu fui ensinado de forma equivocada sobre uma suposta batalha espiritual. E o que é que eu quero dizer com batalha espiritual? Eu não estou dizendo, irmãos, que não existe uma oposição. Existe sim uma oposição, existe um opositor, existe um tentador, existem tribulações, existem problemas, adversidades. O próprio Jesus Cristo falou sobre isso, Paulo foi perseguido, teve uma oposição satânica a Paulo e existe uma oposição satânica aos justos. Mas a questão é o seguinte, irmãos, eu e você não temos que lutar contra os demônios, nós temos que permanecer firme em nossa posição de filhos de Deus. A Bíblia não nos instrui a supostamente guerrear contra os demônios ou lutar contra os demônios, até porque, de acordo com Colossenses, a Bíblia diz que Cristo triunfou sobre ele, despojando os principados e as potestades, os expôs publicamente ao desprezo, triunfando deles na cruz. Se Jesus Cristo triunfou sobre os principados e potestades, se a igreja, juntamente com Cristo, foi colocado muito acima dos principados e potestades, tentar lutar contra principados e potestades é chutar cachorro morto. E você não tem que lutar contra principados e potestades. A Bíblia nos orienta a ficarmos firmes. É interessante que em Efésios capítulo 6, Paulo falou para ficarmos firmes. Tiago, Tiago capítulo 5, ele falou para permanecermos firmes. E Pedro também falou para permanecermos firmes. Pedro e Tiago, esses três apóstolos, esses três homens de Deus, eles nos ensinam a permanecermos firmes. Ah, professor Marcelo, mas eu quero dizer para o senhor que nós temos que derribar as fortalezas, temos que destruir as fortalezas de Satanás, porque a Bíblia nos instrui a isso. Eu sei que algumas pessoas se referem a um texto que está em 2 aos Coríntios. Peço que você abra a sua Bíblia em 2 aos Coríntios, no capítulo 10. E nós vamos ler esse texto para entendermos do que se trata essas fortalezas. 2 aos Coríntios, capítulo 10. Aleluia. Digo já o verso. 2 aos Coríntios, capítulo 10. Glória a Deus. A partir do versículo 4, 2 aos Coríntios 10, 4. Olha só o que Paulo diz. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Eu peço que você repita comigo, fortalezas. Anulando nós sofismas e toda a altivez, verso 5, que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Eu quero enfatizar 3 expressões: destruir fortalezas, conhecimento de Deus e pensamentos à obediência de Cristo. Ok? E eu quero ler em outra versão. Existem outras versões, eu quero ler na versão revisada que diz: pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para demolição de fortalezas. Ponto e vírgula. É interessante que alguns cristãos, porque foram ensinados a guerrear contra demônios, eles param na expressão fortaleza e pensam, bem,
Se a Bíblia fala sobre fortaleza é porque existem quartéis generais, existe um QG espiritual onde os demônios se reúnem, se organizam e traçam estratégia para atacar a humanidade. E são esses quartéis que nós temos que destruir. E aí o que acontece? Segundo o ensinamento que eles tiveram, eles saem, por assim dizer, bombardeando os céus com orações. Já tomei conhecimento de que alugam aviões ou helicópteros para derramar sal, derramar óleo, né, supostamente guerreando contra esses demônios. Só que o problema é que as pessoas param nesse contexto da leitura e não leem todo o contexto. Essas fortalezas a qual Paulo se refere não são quartéis espirituais, não é uma reunião de demônios, eles não estão sentados e aprendendo como é que eles vão destruir a humanidade. Irmãos, eu sei que existem seres espirituais, eu comentei sobre isso quando eu falei sobre em meu nome expelirão demônios, mas essas fortalezas que Paulo aqui descreve, ele mesmo explica no contexto, são raciocínios, filosofias, pensamentos contrários à palavra de Deus que se erguem contra o conhecimento de Deus. E eu vou ler nessa versão revisada. Pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para demolição de fortalezas, derribando raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Na NVI diz, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Na nova tradução da linguagem de hoje diz, destruímos ideias falsas. Sabe quais são? Sabe o que são essas fortalezas? Essas fortalezas são raciocínios, argumentos, ideias falsas. Infelizmente, algumas pessoas não recebem as bênçãos de Deus porque quando ouvem a palavra, existem pensamentos errados, equivocados, contrários à palavra de Deus que se erguem com uma fortaleza. Irmãos, eu já aprendi um fato. A mente de uma pessoa, se estiver sendo ocupada com um pensamento errado, ela precisa tirar aquele pensamento e colocar a palavra. E o que acontece? A palavra, por mais que tente chegar, se ergue um pensamento errado, se ergue como uma fortaleza. O que acontece é o seguinte, fisicamente algumas pessoas são livres, não estão encarceradas nem algemadas, mas no seu entendimento, em seu pensamento, existem cadeias, prisões que aprisionam aquela pessoa em um entendimento errado e priva aquela pessoa de desfrutar do melhor de Deus. É desse tipo de fortaleza que Paulo fala. Professor, mas a Bíblia não diz que tem a armadura de Deus. Se tem a armadura, é porque vai ter uma peleja? Não é bem assim. Não é que vai ter uma guerra. A Bíblia fala sobre o bom combate da fé. Em 1 Timóteo e 2 Timóteo, Paulo diz que nós devemos combater o bom combate da fé. O único combate que você deve alistar-se, que você é convocado a se alistar como cristão, é o bom combate da fé. Claro, se existe um combate é porque existem inimigos na nossa vida de fé e sobre esse assunto você vai ter na matéria fundamentos da fé. Mas eu quero apenas comentar sobre a armadura de Deus. Antes de chegarmos... vamos lá, Efésios capítulo 6, carta de Paulo aos Efésios capítulo 6, aleluia. A partir do versículo 10, eu quero ler do verso 10 até o verso 18, Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 18. Olha só. Quanto ao mais, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Professor, você me disse que não vai ter luta? Calma que eu não concluí a leitura. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Quero só abrir um parênteses. Esses principados e potestades que Paulo comentou agora no capítulo 6 são os mesmos principados e potestades que no capítulo 1 de Efésios e em Colossenses 2 já foram destronizados.
A palavra diz que quando Cristo foi ressuscitado entre os mortos, com Cristo foi a igreja, porque estamos à direita de Deus, juntamente com Cristo. Esses principados e potestades do capítulo 6 são os mesmos que no capítulo 1 já foram despojados, destronizados, e a igreja está muito acima. Na continuidade da leitura. Nas regiões celestiais. Versículo 3. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir. Repita comigo, resistir. Isso mesmo, irmãos. A Bíblia diz que nós devemos tomar toda a armadura para que possamos resistir. E é interessante notar que quando Tiago falou sobre Satanás, ele disse que nós devemos resistir. Pedro também disse que nós devemos resistir. Pedro disse, o diabo, vosso adversário, anda ao derredor buscando alguém para devorar. Resistir-lhe firme na fé, sabendo que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo da vossa irmandade espalhada pelo mundo. Tiago também disse que nós devemos submeter a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Pedro falou para resistirmos, Tiago falou para resistirmos e agora Paulo também falou para resistirmos. É isso que eu e você devemos fazer. Agora deixa eu te explicar uma coisa. Só é possível um cristão resistir o diabo se ele estiver revestido da armadura de Deus. E o que é a armadura de Deus? Daqui a pouco eu vou comentar. Vamos concluir a leitura. Versículo 13 de Efésios, capítulo 6. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Tomai quanto da armadura? Toda. Para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecei inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingido-vos com a verdade, vestido-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Quando eu fui falar sobre o nome de Jesus e os batismos e dei a ênfase ao batismo no Espírito Santo, inclusive, eu quero saber se os irmãos que na aula anterior, que receberam o batismo no Espírito Santo, se eles estão fluindo em falar em línguas. Eu quero te incentivar, te motivar a continuar falando em línguas. É como eu havia dito, o enchimento do Espírito não é o resultado de eu ter falado há 6 meses ou há um tempo atrás. É algo de respeito a continuamente estar mantendo-me cheio do Espírito, falando em línguas. Amém? Então eu quero te motivar novamente a continuar falando em línguas. Separa um momento, vai orar em línguas. Ah, professor, mas eu acho que não recebi. Recebeu sim, não deixa o diabo te enganar não. Versículo 18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. O que é a armadura de Deus? Irmãos, é interessante que Paulo, ele usou a expressão a armadura de Deus. Estava acontecendo algo, irmãos, com Paulo, que Satanás pensou, ou até mesmo os religiosos pensavam que ia limitar a pregação do Evangelho, mas pelo contrário. Olha só, abre tua Bíblia em Filipenses no capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, a partir do versículo 12. Olha só o que Paulo fala. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias, outra versão diz, algemas em Cristo, se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Peraí, professor, quer dizer então que aquilo que poderia ser motivo para Paulo não pregar a palavra foi contribuir? Porque Deus é poderoso para transformar maldição em bênção. Aquilo que me aconteceu tem antes contribuído para a pregação do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana. Diante de Paulo, todo santo dia tinha a guarda pretoriana. E Paulo percebeu algo. Do mesmo jeito que todo dia esse soldado está com esse equipamento, e estando com esse equipamento ele está preparado para o que der e vier, assim também, quando um cristão é conhecedor de algumas doutrinas, ele está preparado para o que der e vier.
Isso mesmo, irmãos. A armadura de Deus é nada mais, nada menos que o conhecimento doutrinário correto. Quando um cristão compreende essas doutrinas que foram apresentadas no capítulo 6 de Efésios, ele está revestido da armadura de Deus. Claro que compreende e põe em prática. Agora, quando um cristão, ele desconhece essas verdades, porque são aspectos doutrinários, são doutrinas neotestamentárias, quando um cristão desconhece essas doutrinas, lamentavelmente, ele está despido da armadura e está vulnerável para qualquer ataque mentiroso de Satanás. Satanás, com as suas mentiras, ele vai tentar seduzir essas pessoas que estão despidas da armadura de Deus. Lamentavelmente. Eu quero comentar, irmãos, cada aspecto, de forma, claro que não dá para se aprofundar, mas cada aspecto da armadura. Antes eu quero novamente citar o versículo 10. A Bíblia diz: quanto ao mais, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu lembrei agora de um livro do irmão Reagan. O irmão Kenneth Reagan tem um livro, O que fazer quando a fé parece fraca e a vitória perdida. E nesse livro ele fala sobre algo que aconteceu nos Estados Unidos com o dirigível. E o dirigível mais conhecido era o Zeppelin. Como era algo novo, que estava sendo ainda administrado pelo homem, um dirigível chegou em uma localidade nos Estados Unidos, pousou, algumas pessoas jogaram algumas cordas e homens ficaram segurando as cordas. Só que deu um vento forte, suspendeu o dirigível e, consequentemente, quem estava agarrado nas cordas. Algumas pessoas só cuidaram em largar a corda com 1, 2, 3 metros e outras se esborracharam no chão. Porém, ficou um homem pendurado, suspenso na corda e todo mundo naquela tensão, naquela tensão. Meu Deus, o homem vai cair, cai, não cai, cai, não cai, cai, não cai, cai, não cai. Lá para as tantas, a conclusão que tiveram foi, bem, ninguém mais conseguiu se sustentar nas cordas. Esse homem que conseguiu só pode ser o mais forte de todos. Esse homem é muito forte, por isso que ele conseguiu segurar a corda. O dirigível saiu desse canto, foi para outra localidade, pousou. Populares e a imprensa chegaram e foram conversar com ele, né? Foram perguntar, foram até dizer: rapaz, tu só pode ser muito forte, porque ninguém mais conseguiu segurar a corda, mas tu esse tempo todo ficou sustentando, pendurando lá. Aí o homem disse: forte? Que forte que nada. Quando eu vi que não dava para pular, eu simplesmente peguei a corda, amarrei na cintura e fiquei balançando. Quer dizer, ele não dependeu da força do seu braço, ele dependeu da força da corda. Irmãos, no que diz respeito às verdades espirituais, no que diz respeito à oposição de Satanás e seus demônios, no que diz respeito a vencer os problemas, se você depender do braço da tua carne, você vai sair perdendo. Irmãos, na carne nós não conseguimos vencer nem mesmo um demônio bebê. Se é que existe demônio bebê, de fato não existe. Mas pelo fato de ser um ser espiritual, se ainda que existisse, o diabo pelo fato de ser um ser espiritual e ainda que existisse demônios bebês, a gente não conseguiria vencê-lo. Por quê? Porque são seres espirituais. O que eu quero que você entenda é que os desafios que se levantam contra ti, irmãos, você vai vencer na força do Senhor. Muito de nós apanhamos na história porque a gente fica mais consciente da nossa habilidade natural do que do poder sobrenatural, no poder supremo de Jesus Cristo. É isso que acontece. E Paulo fala: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu te pergunto essa noite: existe alguém mais poderoso do que Jesus? Existe alguém que tenha mais força, mais poder, que seja mais forte do que Deus? Se eu estou consciente do poder de Deus, do poder do nome de Jesus, se eu me fortaleço nesse poder, ainda que se levantem desafios, eu já começo ganhando, porque eu estou não no meu poder, não na minha força, mas na força do Senhor e do seu poder. É isso, a Bíblia diz, irmãos, que nós devemos estar conscientes desse poderoso nome. E é isso que eu quero te estimular a cada vez mais meditar nessas verdades, ao ponto, irmãos, de você ficar tão convencido, tão persuadido, que você vai agir involuntariamente, exercendo a autoridade. Nós vamos andar da forma que Cristo andou. Quanto ao mais, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Eu te pergunto, quem é que vai te revestir? Você. É uma responsabilidade intransferível. E é interessante que ele fala: revesti-vos de toda a armadura. Diga toda.
de Deus para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Realmente há uma oposição satânica aos justos. Existe? Teremos uma oposição? Claro que teremos. E sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura. Pela segunda vez, a orientação é para tomarmos toda a armadura. Não metade nem a maioria, mas toda. Para que possais resistir no dia mau. Repita comigo, dia mau. É interessante que em nossos calendários existem várias datas comemorativas e tem até alguns anos que bate o recorde de feriados. Eu te pergunto, no teu calendário tem datas Corpus Christi, datas cristãs, datas ligadas à história do Brasil, Corpus Christi, Páscoa, tem aquele grifado lá, o dia mau? Que dia é esse? É o dia em que o tentador vem contra nossas vidas. É o dia em que o diabo chega oferecendo a tentação, o desestímulo. É o dia em que o diabo quer desestimular o povo de Deus a praticar a palavra, a andar na palavra, a meditar na palavra. É o dia em que o diabo vem oferecer problemas, tentações. Esse dia é classificado por Deus como o dia mau. É nesse dia. Bem, eu não sei quando ele virá, eu não sei quando ele vai oferecer. Então, isso me faz entender que todo santo dia eu tenho que estar preparado para que possais resistir no dia mau e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Eu estou firme e inabalável com a palavra no meu coração. Vem um tentador, eu fico firme e inabalável. O tentador vai embora e eu permaneço firme e inabalável. Isso acontece antes, durante e depois da tentação. Versículo 14. Estai, pois, firmes, cingido-vos com a verdade. Eu te pergunto, o que é a verdade, de acordo com a declaração de Jesus Cristo em João 17:17? Jesus disse em João 17:17, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Irmãos, a Bíblia, ela não foi escrita para se tornar a verdade. Ela foi escrita porque já é a verdade. Ela é. Fé é. Fé não será. Fé é. A Bíblia já é verdade. E eu digo isso porque algumas pessoas ouvem um pouco da mensagem da fé, ouvem um pouco sobre essas verdades espirituais e elas pensam, já sei, eu vou chegar em casa e vou tentar praticar para ver se isso é verdade. Irmãos, um cristão não tem que tentar praticar a palavra para ver se isso é a verdade. A Bíblia é a verdade. Quer eu pratique, quer não. Quer eu desfrute, quer não. A Bíblia continua sendo verdade. O que eu tenho que fazer é adequar a minha vida a essa verdade. A Bíblia é a verdade. A Bíblia é imutável. Existe um poder nessa verdade. Cingido-vos da verdade. O que é que Paulo está falando sobre esse termo, cingido-vos da verdade? Paulo está falando sobre a integridade da palavra de Deus. Você sabia que a palavra de Deus é íntegra? Por que a palavra de Deus é íntegra? Porque o Deus que falou essa palavra é um Deus íntegro. Deus, o meu e o teu Pai, o Todo-Poderoso, ele está compromissado com o que ele falou a teu respeito. Irmãos, Deus não tem compromisso com placa de denominação. Não tem. Deus tem compromisso com a sua palavra. Deus está compromissado com a sua palavra. Em outras palavras, o que Paulo está nos instruindo é sobre a integridade da palavra de Deus. Nós vivemos em um contexto, no mundo, em que a palavra do homem pouco tem valor, tanto é que tudo hoje é decidido, acordado em cartório. Um contrato comercial. Antigamente o contrato comercial bastava a palavra de um homem. A palavra de um homem tinha peso. Ele se compromissava em cumprir. Se comprometia em cumprir, perdão. Hoje não. Hoje é preciso fazer um contrato, ir para cartório, abrir firma, reconhecer firma, assinar. Ainda que o outro não queira cumprir, por força dele vai ter que cumprir. Você sabia que no céu não tem um cartório? No céu não existe cartório para comprovar, dar a veracidade da fé sobre a palavra de Deus? Não tem, porque o que Deus falou a meu e a teu respeito, ele está compromissado. De fato, existe um texto em Isaías que diz, assim será a palavra que sai da minha boca, não voltará para mim vazia, antes prosperará naquilo que a designei. Existe um poder para confirmar, para cooperar, para operar, para produzir o resultado que a palavra de Deus diz que vai produzir em nosso benefício. É disso que Paulo está falando. Cingido-vos da verdade.
vestido-vos da couraça da justiça. O que é isso, couraça da justiça? Professor, mas eu fui ensinado, eu fui instruído a entender que a armadura de Deus é realmente uma vestimenta e eu me visto com... Irmãos, deixa eu te explicar uma coisa. Alguns cristãos, até mesmo eu já tomei conhecimento disso, que em alguns cultos as pessoas se vestiam com uma roupa ou até mesmo com uma couraça de papelão e ficavam marchando em uma organização militar, em ordem unida. A armadura de Deus não é isso. A armadura de Deus é o conhecimento doutrinário. Paulo tem abordado várias doutrinas. Paulo fala sobre a doutrina integridade da palavra. Paulo fala sobre a doutrina justiça. Inclusive no Rema você vai ter a matéria justiça de Deus. E é isso. Cingido-vos da verdade, vestido-vos da couraça da justiça. É importante um cristão conhecer justiça. Irmãos, eu estou falando sobre a autoridade. Mas como é que um cristão vai exercer a autoridade? Ele vai ficar bem-sucedido, ser bem-sucedido em resistir ao diabo, se o diabo não tem nenhum problema em trazer condenação? Porque o diabo começa a lembrar o passado, o diabo começa a trazer algumas cenas que trazem condenação. O que vai acontecer com um crente que anda condenado? Crente condenado é crente infrutífero na igreja. Eu até dei um exemplo no decorrer da matéria. Lá em Fortaleza, esse pássaro, essa ave, é chamada de capote. Em outros locais do Brasil é chamada de galinha d'Angola, cocá ou guiné. Eu não sei como é que chamam aqui em Cuiabá. Eu sei que ela canta o seguinte: tô fraco, tô fraco, tô fraco. É a canção de um cristão que não compreende sobre justiça, só vive fraco, só vive derrotado. É o que acontece. Um crente que não compreende sobre justiça é crente condenado, e crente condenado é crente infrutífero na igreja local. Como eu vou ter intrepidez ou ousadia para ministrar cura ao enfermo, para expelir demônios, para andar como Jesus andou, se eu continuo alimentando o pensamento de que eu sou um pobre, verme, miserável pecador salvo pela graça? Não tem como. Jesus não era um pecador salvo pela graça. Se a Bíblia não me convida a andar como Jesus andou, mas eu tenho um outro entendimento, como é que eu vou andar? Não tem como. E eu quero te dizer essa noite que você não é um pecador salvo pela graça. Não. Então, o que nós somos? A Bíblia diz o que nós somos. Na ótica de Deus, no prisma de Deus, Ele nos vê através do sacrifício de seu Filho. Eu peço que você abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5. Aleluia. Versículo 21. Olha só o que a Bíblia diz. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado pelos anjos. É assim que diz? Não. Deus o fez pecado somente pelos pregadores? Não. Deus o fez pecado por nós. Aponte para você mesmo e diga: Jesus foi feito pecado por mim. E o texto continua: para que nele, eu te pergunto essa noite, você está em Cristo? Você está nele? Para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Se eu e você já estamos nele, então eu e você já fomos feitos a justiça de Deus. Você não é um pecador salvo pela graça, você é a justiça de Deus. Amém? É disso que Paulo fala. Vestido-vos da couraça da justiça é de fato, irmãos, o conhecimento doutrinário sobre justiça. E a palavra diz em Romanos, no capítulo 8, versículo 15. Eu peço que você abra lá. Estou perto de concluir, estou perto de finalizar. Romanos, capítulo 5. Glória a Deus. Versículo 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça. Você sabia que a justiça é um dom? É uma dádiva? É um presente? Eu costumo comparar a justiça à nacionalidade. E eu poderia usar vários irmãos. Eu vou usar o exemplo do irmão João. Ele nasceu no Brasil. O irmão João nasceu no Brasil. Quando ele nasceu no Brasil, nasceu sem pátria. Mas com o decorrer do tempo, ele foi se tornando cada vez mais brasileiro. Quando ele completou 5 anos, aumentou a nacionalidade. Quando completou 10 anos, aumentou a brasilidade. Mas quando ele completou 18 anos, ele se tornou completamente brasileiro. É assim? Não. Quem nasce no Brasil, diga comigo, brasileiro é.
A mesma verdade, quem nasce no reino de Deus, o justo já é. No dia em que você fez de Jesus Cristo teu Senhor e Salvador, no momento em que você foi recriado, que o Espírito Santo passou a habitar no teu coração, Jesus está morando no teu coração, nesse dia você nasceu na família de Deus, você nasceu justificado pela fé em Cristo Jesus. É uma realidade espiritual. A nossa justiça é no Espírito. Porque o novo nascimento é a recriação do espírito humano. E Paulo disse, vestido-vos da couraça da justiça. Em outras palavras, estude sobre a doutrina justiça. Vamos voltar para Efésios, no capítulo 6, vestido-vos da couraça da justiça. Aleluia! Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Diga Evangelho da paz. Qualquer pregação, qualquer mensagem que queira se classificar como evangelho, mas não transmite paz, não é evangelho, porque o evangelho de Cristo promove paz. O evangelho de Cristo vai trazer algo, irmãos, que esse mundo tanto necessita, paz no coração. Claro que é certo que quando você prega o evangelho, as pessoas terão quem não nasceu de novo vai ter uma convicção de pecado. E essa convicção é para que ela tome uma decisão, para que ela confesse a Cristo. E uma vez confessada a Cristo, a paz de Deus, que excede o entendimento, vai guardar o coração e a mente daquela pessoa. Repita comigo o evangelho da paz. Calçar os pés com a preparação do evangelho da paz. Embraçando sempre. Eu te pergunto, evangelismo é uma doutrina bíblica? É uma matéria do Rema, é uma doutrina bíblica. Versículo 15. Embraçando sempre o escudo da fé. Você agora tem que pegar um papelão, recortar em formato de escudo e colocar o nome fé? Não. Estude sobre a doutrina fé. Estude sobre o assunto da fé. Inclusive, existe uma matéria no Rema chamada Fundamentos da Fé. É disso que Paulo está falando. A doutrina, o ensino sobre fé faz parte da armadura e é muito importante. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar, não a maioria, não 99, mas todos os dardos inflamados do maligno. Me lembrei agora, lendo essa passagem, quando eu era novo convertido, eu estava em uma vigília, e aí um irmão, depois de ter orado por alguns outros, de ter, como a gente diz lá, ter entregado o recado, né? Ele, depois de ter orado por alguns irmãos, ele sentou sentindo uma dor, se queixando de uma dor, dizendo, ai, orem por mim. Aí perguntamos, o que foi que aconteceu? Eu fui atingido por uma seta do maligno. Bem, se uma pessoa foi atingida por uma seta do maligno, é porque ela não estava com o escudo da fé, estava com qualquer outro escudo, mas com o da fé não, porque o escudo da fé apaga todos os dardos inflamados do maligno. E o que significa isso? Irmãos, Satanás tem falado palavras que funcionam como dardos, palavras inflamadas de dúvida, incredulidade, insegurança, medo. Lamentavelmente, irmãos, está tendo uma pandemia de medo. O povo está apavorado. Sabe o que é isso? Pessoas que estão sendo alvo dos dardos inflamados do maligno. O diabo está bombardeando com palavras, com pensamentos de dúvida, incredulidade, medo. Esse problema vai acontecer comigo. Ai, meu Deus do céu, o que é que vai acontecer? Eu acho que eu vou pegar esse coronavírus. Bem, se uma pessoa crê, tem essa convicção e tem essa confissão, seja feito conforme a vossa fé. Irmãos, o que não deve sair de nossos lábios é dúvida e incredulidade. Pelo contrário, a gente tem que embraçar sempre o escudo da fé. A palavra de Deus em nossos corações vai funcionar como um escudo para apagar todos os dardos inflamados do maligno. E se vier esse pensamento de que você será uma vítima do coronavírus, levanta a palavra de Deus como um escudo para você ficar imune. Repita aquilo que a Bíblia te promete. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Satanás, eu não serei atingido. Eu habito no esconderijo do Altíssimo. O poder do Altíssimo está sobre mim. Deus me protege. É isso que você tem que confessar, irmãos, porque a palavra de Deus é como um escudo e vai te deixar guardado, preservado, vai te deixar seguro e tranquilo, irmãos. Ainda que o mundo esteja em colapso, a paz de Cristo vai exceder, que excede o entendimento, vai guardar o teu coração e a tua mente. Amém? Calçais, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. É interessante que, olha só o versículo seguinte, tomai também o capacete da salvação
e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito é a palavra de Deus. E eu te pergunto, de quem é a responsabilidade de confessar a palavra de Deus? Tomai o capacete da salvação. Paulo está falando sobre o assunto salvação. Eu ainda vou comentar sobre salvação e a espada do Espírito. Eu ainda no final, para concluir, eu quero fazer um resumo da avaliação. Claro, você vai fazer uma prova bem sucedida, eu sei disso, eu creio nisso. Eu quero comentar sobre o capacete da salvação. O que é salvação? A salvação, irmãos, a palavra salvação dá a ideia de libertação, segurança, preservação, cura e proteção. Salvação é a grande palavra inclusiva no Evangelho. A palavra diz em Romanos capítulo 1, versículo 16. Paulo disse, peço que você abra lá. Romanos capítulo 1, versículo 16. Aleluia. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Você sabia que o Evangelho é poder de Deus para a salvação? Só que a palavra salvação é muito mais do que deixar de ir para o inferno. Graças a Deus, irmãos. As labaredas do inferno não vão nem lamber nossas pernas. Repita comigo, eu vou subir. Eu e você vamos subir. Mas antes de subir, é desejo de Deus te preservar, curar, aperfeiçoar, trazer provisão. A palavra salvação nos evangelhos, ela inclui, ela resume em si todo e qualquer ato e processo redentivo de Deus. Para você ter ideia, em Marcos capítulo 5, aquela mulher com fluxo de sangue, a Bíblia diz que ela ficou 12 anos enferma, tendo ouvido a fama de Cristo, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou as vestes. Por quê? Porque ela dizia, ela confessava, se eu tocar em Cristo, ficarei curada. Tocou, no verso 34, Jesus disse, filha, a tua fé te salvou. Peraí, mas Jesus disse que a fé salvou, mas ela estava doente, ela ficou 12 anos enferma. Será que Jesus Cristo sabia o que ele estava dizendo? Sim. No entendimento de Cristo, a partir do momento em que aquela mulher recebeu a cura, ela recebeu um pouco da salvação. Porque cura, proteção, provisão, crescimento ou qualquer outro benefício, tudo isso está dentro da salvação. Irmãos, estamos tendo esse problema do coronavírus. Quando uma pessoa recebe cura, ela está recebendo um pouco da salvação que Deus tem para todos. E Paulo disse, tomai o capacete da salvação. Estuda sobre esse assunto, salvação. Salvação é algo, irmãos, que vai contemplar, abarcar toda a nossa vida, porque o que Cristo fez por nós contempla todo o nosso ser. Os benefícios que Cristo trouxe a nós, eles alcançam o espírito, a alma e o corpo de qualquer pessoa que nele crê. Amém? E é isso que Paulo fala sobre salvação. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito. Repita comigo, espada do Espírito. E a pergunta que eu faço é, de quem é a responsabilidade de confessar a palavra de Deus em tua vida? Abre em Lucas, no capítulo 4. Evangelho de Lucas, capítulo 4. Glória a Deus. Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 1. Olha só. Jesus, cheio do Espírito, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo, se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Mas Jesus lhe respondeu. Quem foi que respondeu? Foi o Espírito Santo que respondeu? Não. Foi o Pai que respondeu? Não. Diga, foi Jesus. Nem só de pão viverá o homem. Versículo 5, e elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade agora desses reinos, porque ela me foi entregue, e eu dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda essa autoridade será tua. Mas Jesus respondeu. Quem foi que respondeu? Diga, Jesus. Pela segunda vez ele responde à tentação do tentador.
Ao Senhor, seu Deus, adorarás e somente a ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: Se tu és filho de Deus, atira-te aqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem, e eles te sustentarão nas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus. Eu te pergunto, quem foi que respondeu? Jesus. E é interessante que Jesus não respondeu respostas vazias. Ele respondeu confessando a palavra de Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Passada que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. O que eu quero que você entenda essa noite, meu querido, é que tomar também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus em teus lábios vai também pôr em fuga o tentador. Se o diabo não resistiu à palavra de Deus nos lábios de Jesus, também não resistirá à mesma poderosa palavra de Deus em teus lábios. É nossa responsabilidade confessar, e faz parte da armadura. Um cristão que confessa a palavra de Deus diante de problemas, adversidades, diante daquilo que o diabo tem apresentado, é um cristão que está se revestindo da armadura. Agora, lamentavelmente, irmãos, um cristão que não confessa a palavra é um cristão que não está com toda a armadura de Deus. Amém? Finalizando, concluindo, eu ainda vou falar sobre o Salmo 91 para a gente fazer um pouco do resumo da matéria. Salmo 91 existem 2 versículos que nos chamam a atenção. E de fato, aquele capítulo inteiro, 91, fala de inúmeros benefícios, bênçãos, né? Fala sobre proteção. Né? Eu lembro que quando criança, e em algumas vezes, eu entrava em alguns lares e percebi que a Bíblia estava aberta no Salmo 91. De tanto tempo que a Bíblia ficou aberta que as páginas ficaram amareladas. E por que isso acontece? De fato, isso acontece porque existe alguma crença, né, uma superstição de que aquelas bênçãos que estão contidas no Salmo 91, de uma forma misteriosa, irão se desprender das páginas e permear toda a casa, trazendo uma alegria e bem-estar, uma harmonia. Mas, de fato, não acontece. O segredo, irmãos, existem 2 versículos chaves ali. Versículo 2 e versículo 9. O versículo 2 diz: Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, o meu Deus em quem confio. E o versículo 9 diz: Pois disseste. Sabe quem é que habita no esconderijo do Altíssimo? É alguém que tenha uma confissão, não uma confissão negativa, mas uma confissão positiva sobre quem Deus é, sobre o poder de Deus, sobre a magnitude do seu poder. Amém? Eu creio, irmãos, que durante o decorrer dessa matéria você ouviu verdades importantes, imprescindíveis para o teu bem-estar e de outras pessoas. Eu creio que você foi abençoado. Eu quero apenas fazer um resumo diante de tudo que a gente aprendeu. Nós sabemos que todo filho de Deus tem a mesma autoridade. Nenhum cristão, mas eu tenho uma autoridade pequena, o pastor tem uma autoridade grande. Não, todo filho de Deus tem a mesma autoridade baseada no poderoso nome de Jesus Cristo. A autoridade para quê? Para manifestar bem-estar na minha vida, na tua vida e na vida de outras pessoas. A autoridade é essa, irmãos, que o próprio Jesus Cristo ordenou que a gente impusesse as mãos sobre os enfermos. Ah, professor, mas não tem pessoas que é a vontade de Deus que fiquem doentes? Não. Existe. Mas não tem aquela história que Deus cura quando Ele quer, quando Ele não quer, Ele prepara e leva. Isso é invenção de homens. O desejo de Deus é curar a todos. Amém? Não tem sentido Deus colocar a doença quando Jesus mandou a gente orar pelos enfermos. Por que então Jesus não diz, pessoal, ore pelos enfermos? Mas se for a vontade de Deus, vai ser curado. Se não for, não vai ser. Não, Jesus não acrescentou isso. Amém? Sabemos que Jesus, Ele herdou um nome sublime, mais excelente que qualquer outro nome que está acima de todos. Claro, Ele herdou um nome que está acima de qualquer nome, no céu, na terra e debaixo da terra. A Bíblia diz em Efésios 4:27, Paulo disse, não deis lugar ao diabo. Esse lugar que o diabo tem encontrado na vida dos cristãos é Deus quem dá? Não. É o cristão quem dá. Eu já falei sobre isso. Quando é que um cristão dá lugar ao diabo? Quando ele vive em pecado ou quando ele vive ignorante da vontade de Deus. Só para você ter ideia, irmãos, um cristão que é ignorante, alheio à armadura de Deus, dá lugar ao diabo. O lugar que o diabo tem encontrado na vida de alguns cristãos são eles mesmos quem estão dando, infelizmente. É um fato. Jesus, ele ordenou, ele está escrito em Lucas capítulo 10,
Eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano algum. É verdade. É interessante que serpentes e escorpiões são animais peçonhentos, mas tipificam a operação, a atuação de seres malignos. Você que está me assistindo, você tem autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Quem te deu essa autoridade não fui eu não, quem te deu essa autoridade foi Cristo e é respaldada pelo trono de Deus. Porque Jesus, ligado a esse texto, diz, alegrai-vos não porque os demônios se submetem, mas porque o vosso nome está escrito nos céus. A fonte de nossa autoridade é Deus, o seu poder, o seu trono. Amém? Sabemos que no livro de Atos, os discípulos descobriram que o nome de Jesus Cristo operou os mesmos milagres que a pessoa de Jesus, pois o nome tomou o lugar da pessoa ausente. É um fato. Jesus Cristo ele foi crucificado em fraqueza, desamparado, castigado, feito enfermo, feito maldição, feito pecado, feito pobreza. E foi dessa condição espiritual que Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. Aleluia! Os grilhões da morte foram rompidos. Se Deus teve poder para tirar Cristo dessa condição, o mesmo Deus tem poder para tirar qualquer pessoa de qualquer situação. Porque pior do que Cristo esteve, ninguém pode estar. Aleluia! Jesus obteve o seu nome de 3 maneiras. Herança, ele herdou de acordo com Hebreus. Doação, lhe foi dado de acordo com Filipenses. E por conquista, ele conquistou. Os seus atos, as suas obras, conferiram a ele um nome sobre todo o nome. Aleluia. Pedro e João tinham um poder que foi deixado disponível somente para eles. Por isso eles puderam fazer maravilhas. E nós não podemos, porque esse mesmo poder não está conosco. Negativo. O poder do nome de Jesus, que foi dado a Pedro, a João, a Paulo, a José, a qualquer outra pessoa, foi dado a mim e a você. Resta saber se nós vamos fazer uso desse poderoso nome, se vamos obedecer a Cristo e ministrar cura aos enfermos, paz aos atormentados e libertação aos oprimidos por Satanás. O nome de Jesus tem poder inferior à pessoa de Jesus. É um equívoco. Tudo quanto a pessoa de Jesus poderia fazer, o nome pode fazer. Repita comigo, o nome tem poder. Glória a Deus. O nome de Jesus pertence à igreja, por isso todo filho tem o direito de usar. É verdade. Algumas pessoas pensam, professor, mas às vezes Deus está trazendo problemas e por isso nós não podemos usar o nome de Jesus. Quem está interessado em que um cristão tenha esse pensamento é Satanás. A gente tem que descobrir a fonte de oposição. Irmãos, como é que pode Deus estar trazendo os problemas se Ele nos ordenou a neutralizarmos os problemas pelo poderoso nome de Jesus? Não tem sentido. Deus não é o autor dos problemas. Existe uma passagem na Bíblia que diz, Jesus falou para Pedro, Pedro, essa noite Satanás me pediu para peneirar a tua vida e eu roguei por ti. Peraí, então quem peneira, o tribulador é o diabo e não Deus? Inventaram até um termo, a moinha de Jeová. Irmãos, quem está moendo ou atribulando a vida das pessoas não é Deus, é Satanás. Então, Deus não está trazendo problema, tribulação em nenhum desses acontecimentos. Não é Deus quem está trazendo. É por isso que nós temos autorização. A Bíblia diz que Jesus andou por toda parte fazendo o bem e destruindo as obras de Satanás e curando a todos os oprimidos de Satanás. A palavra fala em 1 João, eu misturei dois textos. É 1 João, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Professor, mas tem um tipo de demônio tão forte, tão forte, tão forte, que só o nome de Jesus não resolve. Negativo. Aquela passagem, quando Jesus falou sobre jejum e oração, Jesus falou para aquelas pessoas mortificarem o corpo. Eles haviam abrigado no coração incredulidade e perversidade, e isso impede que uma pessoa esteja plenamente consciente da autoridade do nome de Jesus. Quando chegarmos no céu, professor, nós seremos batizados nesse poderoso nome. Glória a Deus por isso. Não, nós somos batizados agora. Esse nome pertence à igreja agora. Repita comigo, agora. Incredulidade e perversidade não impedem que um crente fique consciente da autoridade do nome de Jesus. Impedem sim. Se um cristão, a partir do momento em que um cristão abriga no coração incredulidade e perversidade, isso vai impedir que ele veja muitas bênçãos de Deus, inclusive o poderoso nome de Jesus. E se ele não percebe essa realidade, ele não vai fazer uso. Jesus nos ensinou a endereçarmos nossas orações ao Pai
em seu nome. É verdade, nós devemos orar ao Pai. Ao Pai nós pedimos, mas do diabo nós exigimos. Quando oramos em nome de Jesus, às vezes Deus vai dizer sim, às vezes Ele vai dizer não, pois Ele sabe melhor para nós. Não. A palavra diz na carta aos Coríntios, tantas quantas são as promessas de Deus, tem para o nosso intermédio, por meio de Cristo, o sim e o amém. Toda vez que eu e você fazemos oração bíblica no nome de Jesus, a resposta é sim, amém. Agora, claro, se eu faço orações antibíblicas, irmãos, eu não obterei resultado por si só. Essa história de que Deus às vezes diz sim, às vezes diz não, isso é conversa dos homens. 3 passos são necessários para conduzir as pessoas à libertação de demônios: jejuns, clamores e penitências. É isso? Não. Os 3 passos necessários para conduzir as pessoas à libertação de demônios é ser um filho de Deus, não viver em pecado e conhecer o poder do nome de Jesus e saber como usá-lo. E concluindo, é possível um crente ficar possesso por demônios? Eu lembrei agora do que um discipulador meu disse. Marcelo, todos nós somos joio e trigo ao mesmo tempo. Não, nós não somos joio e trigo ao mesmo tempo. Então, quando um crente morre, ele vai para o céu e para o inferno ao mesmo tempo? Não. Um crente não tem 2 naturezas. Uma pessoa ou tem a natureza de Deus ou tem a natureza do diabo. Se ele tem a natureza de Deus, ele é templo do Espírito de Deus. E se tem a natureza do diabo, é possível ser possesso por demônios. Irmãos, se nem todo ser humano que não nasceu de novo está sendo possuído por demônios, por que é que depois que nasce de novo a pessoa pode ser possuída? Não tem sentido tal afirmação. Amém? Glória a Deus. Eu creio que a matéria que você ouviu, irmãos, é suficiente para manifestar as bênçãos de Deus em tua vida, te trazer paz, alegria, bem-estar. E não somente para ti, é como eu tenho tocado nessa tecla, o conhecimento que você tem vai abençoar você e vai abençoar outras pessoas. A exemplo do que aconteceu com Cristo, esse conhecimento vai manifestar bênçãos para você e para as pessoas que estão próximas de ti. Aproveita a oportunidade. Aproveita a oportunidade para falar do amor de Deus, para falar do poder de Deus e ministrar diante desses tempos conturbados, diante dessa pandemia. Existe uma pandemia de medo, o medo se alastra e está trazendo mais problema do que o próprio problema real. Aproveita para ministrar a paz de Cristo que excede todo entendimento. Então, eu quero em primeiro lugar agradecer a toda a direção, a Ruth, a diretora do Rema, a toda a equipe que trabalhou te servindo, cooperando com o teu crescimento. Irmãos, eu também quero agradecer pelo fato de que vocês trouxeram uma oferta que chegou em minhas mãos e o que eu falo para vocês foi o que Paulo falou, uma verdade que Paulo falou aos Filipenses. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades. Paulo disse que aquela oferta dos filipenses chegou na mão de Paulo, mas subiu como aroma aprazível e agradável a Deus. O mesmo aconteceu com vocês e comigo. A oferta que vocês me deram já chegou em minhas mãos e muito obrigado, irmãos. E eu sei que isso que vocês fizeram subiu para Deus como aroma aprazível e agradável a Deus. Então, continua, persevera nessas verdades. Entenda, irmãos, você vai ter outras matérias, não desanima, não deixa o diabo roubar aquilo que te foi confiado. Persevera, existem outras etapas. O conhecimento da palavra tem trazido certeza e convicção ao teu coração, tem te abençoado. E não deixa o inimigo impedir que isso continue acontecendo. De fato, eu quero te estimular, convidar outras pessoas também a ter contato com essas verdades. Então, tenham uma noite abençoada na prática da palavra. Vocês vão ter ainda outras matérias abençoadas. Fica firme, porque é só o começo. Amém? Glória a Deus.